Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta que nos assiste aqui pela Conecta TV, o nosso programa Pedra Viva. Estamos estudando nestes últimos programas o documento 109 da CNBB. Este documento, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para esses próximos 4 anos, 2019 a 2023. Nos programas anteriores, nós abordamos os 3 primeiros capítulos, refletindo sobre o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, o olhar de discípulos missionários e a igreja nas casas. Hoje finalizaremos este estudo com o capítulo 4, a Igreja em Missão. O anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, missionário do Pai, que consiste, não é, em dar a conhecer o reino de Deus, é hoje realizado pela Igreja. Esta, então, é a missão da Igreja, a sua razão de existir. No primeiro Pentecostes, após a ressurreição de Jesus Cristo, tem início, então, a sua ação evangelizadora, a ação evangelizadora da Igreja que nos foi dada por Jesus. Como se fosse assim o momento da largada, o ponto de partida, o marco inicial. A igreja começa a sua missão. E é por isso que o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje. Pela pregação, pelo anúncio, que sempre foi acompanhado de gestos e testemunhos. 2000 anos realizando a missão. Ao longo destes 2 milênios, estudando a história universal, é possível analisar a caminhada do povo de Deus. E esse termo, povo de Deus, foi resgatado agora no Concílio Vaticano II. Essa caminhada do povo de Deus foi como que a de um barco singrando os mares. A igreja atravessou águas bravias, com perseguições intensas. E aqueles que se declaravam cristãos, que professavam a fé cristã, eles eram martirizados, iam para as arenas, iam ser atirados aos leões e tigres. Por que isso? Porque os primeiros cristãos, esse cristianismo que surgia no mundo, revelava que aquelas pessoas, para eles, eram como que inimigos. Os primeiros cristãos eram tidos como inimigos do Estado, inimigos de Roma. E dados, então, como responsáveis por tudo de ruim que acontecesse. Fossem terremotos, intempéries diversas, doenças, pragas, tudo era colocado nas costas dos cristãos. Nesse tempo, o sangue derramado pelos mártires regou a terra e fez com que mais fortemente a igreja se firmasse. E se firmando, ela se constituísse como o verdadeiro fermento na massa. Houve então épocas também de mares tranquilos, quando o Evangelho se espalhou por todo o mundo ocidental. Em nossos dias, neste mundo de hoje, particularizemos o Brasil, surgem agora novos desafios à ação missionária. Muitos desafios nem pensados antigamente, mas que se avizinham, que estão diante dos nossos olhos nos dias de hoje. Já não são arenas com leões, com tigres, com gladiadores, com espadas atacando e matando os cristãos
naquele circo romano. A oposição à igreja, a oposição ao cristianismo, a oposição à religião, ela vem na forma de novas filosofias e estilos de vida. A frase "a religião é o ópio do povo", muito a gosto dos pensadores do século XIX, vem gradativamente produzindo efeito na mentalidade dessa geração que é chamada hoje de pós-modernidade. O indiferentismo religioso, o isolamento que as pessoas buscam, afastando-se umas das outras, inclusive a partir da própria família, talvez seja o grande Leviatã, como se dizia antigamente, o grande monstro a ser enfrentado. Muito mais difícil que as perseguições enfrentadas no passado. Hoje se trava a batalha no campo das ideias, dos pensamentos. A oposição à igreja não vem em forma de avalanche, mas sim com sutilezas, que na maioria das vezes não são percebidas ou que aparentemente não se revelam como inimigas da fé. Falávamos no programa passado da grande cidade mundial, de como acontece a vida dos moradores nesse mundo cada vez mais urbano e também que, apesar das dificuldades, os discípulos missionários precisam contemplar essa grande cidade com um novo olhar, nunca se esquecendo de que o Senhor está no meio de nós e ainda e principalmente que as portas do inferno não prevalecerão. Diante então desse quadro, os bispos do Brasil nos dão estas diretrizes para os próximos anos. Ver uma cidade onde Deus habita. Como o próprio Verbo encarnado habitou no meio de nós, o Emmanuel, como é chamado Deus conosco, Jesus Cristo caminhou um dia pelo mundo. E ele caminhou pelo mundo passando pelas cidades e pelas aldeias e entrando nas casas onde era acolhido. E essa é a diretriz da CNBB. Principal diretriz, que nós retornemos às nossas origens, que nós retornemos às origens do cristianismo. Mesmo sendo grandes as cidades, dentro dela nós devemos de constituir comunidades missionárias, pequenas comunidades missionárias que evangelizem. É a verdadeira igreja na casa. Seriam nas comunidades, então, igrejas nas casas. Fortemente, solidamente alicerçadas naqueles 4 pilares, como já vimos anteriormente. Os pilares da palavra, do pão, da caridade e da missão. Este 4º pilar oferece encaminhamentos práticos para que a igreja seja verdadeiramente uma igreja em saída, como nos pede o documento de Aparecida. Que a casa, mais do que simples construção material, seja uma edificação espiritual, seja um lar. Casa onde haja espiritualidade, preocupação com o ser e não com o ter. Casa de acolhida. Sim, porque a casa nos moldes das casas dos primeiros cristãos eram casas de portas abertas, casas acolhedoras, espaço onde se possa exercer o pastoreio. A palavra pastoreio parece-nos que hoje está meio fora de moda, parece que nós não entendemos bem o significado do pastoreio. Nós não temos, aqui no Brasil especialmente, nós não temos os grandes rebanhos de ovelhas, de carneiros. São poucas as regiões do país que têm
esse pastoreio de ovelhas e carneiros como fonte de renda, apenas no sul do país um pouco. Na Europa e na Ásia principalmente era muito comum a tarefa de pastorear, de levar as ovelhas para se alimentarem nos campos, para beberem água e voltarem depois para a segurança do redil. No Brasil se cria muito o gado de corte grande, os bois, os Nelores. Então, nem mesmo esse gado hoje em dia está sendo pastoreado quase que nas fazendas, porque se tem hoje uma cultura de criação de gado em confinamento, mas nas pastagens daquela região, lá da Ásia, lá por onde Jesus andou, nós víamos com frequência a figura do pastor, o pastor de ovelhas, que levava as suas ovelhas para os prados verdejantes, como lemos no Salmo, para beber a água nas águas tranquilas dos ribeirões. Então, o ato de pastorear era para aquela região, para aquela época, algo muito importante, que hoje talvez não diga muito para nós. Mas só registramos o seguinte, que a ovelha é um animalzinho muito simples, muito bobinho. Ela precisa ser conduzida para ser protegida dos perigos. A ovelha não sabe aonde buscar o alimento, é preciso que o pastor a leve até lá. E quando ela vai beber água, o pastor também deve de providenciar um lugar seguro para que elas bebam água, porque se a ovelha cai dentro da água, com o peso da lã, ela se afoga. Então o pastor é sempre vigilante. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, então com visão nessa figura do pastoreio, de como deve ser o pastor das ovelhas, nós podemos entender com mais profundidade o Jesus bom pastor, que está à porta do redil, que nos defende das intempéries e também dos assaltantes e dos lobos. Hoje, em nossos dias, essa figura do pastoreio está desgastada, dizia, mas nem por isso cai em desuso, porque nós precisamos realmente do pastoreio das casas, das famílias, das comunidades, de forma que nós nos apoiemos uns nos outros para seguir a caminhada, porque os perigos hoje são os mais diversos possíveis, diferentes dos daquela época, mas nem por isso menos perigosos. São coisas muito, muito difíceis que se enfrentam hoje em dia. Vemos o ataque que acontece às famílias, especificamente. Como a família tem sido atacada em nossos dias, na sua concepção mais profunda, na ideia da relação pai e mãe e filhos, igreja doméstica, ali parece-nos que as baterias daqueles que são contra, daqueles que são os afirmadores de que a religião é o ópio do povo, então ela por isso precisa ser dissipada, precisa ser afastada da mente das pessoas. Vemos as ideologias de gênero, quantas e quantas barbaridades nós percebemos hoje quando folheamos jornais ou revistas ou as televisões e as mídias de internet. É preciso que nós vivamos em casas acolhedoras que tragam para dentro dela as pessoas onde elas possam se sentir protegidas. Nesses espaços onde se exerça o pastoreio, também ela é edificada sobre o pilar da palavra, onde se principia a iniciação à vida cristã. Mas fazemos um breve intervalo, voltamos daqui a pouco.
passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Falávamos antes do intervalo das casas que devem ser casas de portas abertas, que acolhem as pessoas que vêm de fora e nessa acolhida propicia a quem nela adentra um espaço de segurança, onde as pessoas possam viver realmente comunidade. E dentro dessas casas, dessas pequenas comunidades missionárias, nesse pilar da iniciação cristã, nós podemos crescer espiritualmente. Nessas casas deve-se viver e pode-se viver a caridade, a preocupação com o outro, a construção integral, especialmente do jovem, um serviço à vida plena e principalmente uma casa onde se preserve a família, já dizia, tão perseguida em nossos dias. A família onde se guarda o tesouro precioso do amor pelos irmãos. Por isso é que esse espaço de encontro, lugar de ternura, como nos diz o Papa Francisco, deve ser preservado e deve se constituir como ponto de partida para a evangelização, que é a missão da Igreja. As dimensões do Brasil, que nos mostram diferentes realidades econômicas, sociais, culturais, que levam-nos a crer talvez que seja impossível realizar a ação evangelizadora que possa contemplar essas realidades mantendo a harmonia e a coerência. Mas só nos parece impossível, porque na verdade é perfeitamente possível, com o olhar da fé, da caridade cristã e do ardente desejo de anunciar Jesus Cristo, é possível o agir evangelizador. Podemos quase que resumir assim: o modelo para a ação evangelizadora é a comunidade dos primeiros cristãos. O ponto de partida para essa ação deverá ser sempre a comunidade. E o objetivo, constituir comunidades maduras na fé, deve de ser a meta das dioceses. Eucaristia e a palavra são elementos essenciais e insubstituíveis. Então, caminhamos então para algo prático. Fazer encaminhamentos práticos é o que nos convida esse quarto capítulo.
Os encaminhamentos práticos que valorizam a Eucaristia e a palavra como elementos essenciais e insubstituíveis devem ter a centralidade do domingo como dia do Senhor. Celebrar a Eucaristia ou se realizar celebrações da palavra com diáconos ou ministros leigos nessas comunidades deve de ser imprescindível, indispensável. A centralidade do domingo. Perceba, internauta, que de alguns anos para cá, não sou capaz de precisar quanto tempo, talvez 20, 30 anos para cá, vem se acentuando os trabalhos nos dias de domingo. Nós vemos os pontos comerciais, sejam eles quais forem, abertos aos domingos. Se o supermercado, se a padaria, se o açougue, se as lojas estão abertas no domingo, alguém está trabalhando nesses locais. Estas pessoas que estão trabalhando no comércio nestes dias de domingo, elas estão abdicando do direito de estar com sua família. Quando alguém, o chefe da família, o pai ou a mãe, sai para o trabalho num dia que deveria ser o dia do Senhor, Dominus Dei, o domingo, filhos estão com quem? Estão sozinhos, diante de um celular, diante de uma televisão, assistindo que tipos de programa? Quem providencia a ordem justa, segundo a idade daquilo que jovens e adolescentes podem ou devem assistir? Não tem. Vemos então que o domingo está se tornando um dia comum para muitas e muitas pessoas que têm o seu ganha-pão em pontos comerciais. O domingo virou um dia qualquer. As pessoas folgam na segunda-feira ou na terça-feira, mas folgam sozinhas, porque no dia de semana os filhos estão nas escolas, estão estudando, estão com seus afazeres. Dilui-se o convívio da família. Se há alguns anos a família se sentava em torno da mesa para almoçar, para jantar, para fazer as suas refeições, e naquele momento era um momento tão propício para o diálogo, a conversa franca de pessoas que comungam da mesma situação, da mesma vida, que são família. Hoje isso aí não existe mais. Na grande cidade as pessoas saem cedo para o trabalho, voltam à noite. Voltam à noite já cansadas, rapidamente se preparando para dormir e já levantar madrugadinha para o trabalho do outro dia. E é essa rotina que se estabelece na grande família, na grande cidade. E a família está ao léu. Está sendo despedaçada a cada dia por essas circunstâncias que vivemos na atualidade. Então, dentro do possível, a Igreja procura resgatar essa centralidade do domingo como dia do Senhor. E na medida do possível, as pessoas devem de procurar fazer comunidade, especialmente no dia de domingo. Outra coisa que é preciso que nós resgatemos é a piedade popular, que não é algo meramente cultural ou folclórico. Vê-se hoje, quando as pessoas referem-se a procissões, falam, essas coisas lá da Idade Média, a procissão, coisa ultrapassada, muitos vão dizer. Mas, lê do engano, quando nós caminhamos em procissão pelas ruas, no entorno da paróquia, da igreja onde frequentamos, onde participamos, nós não estamos simplesmente andando feito bobos pelos quarteirões, pelas ruas. Nós estamos mostrando que caminhamos, queremos fazer a caminhada daquele santo que é celebrado naquele dia. Queremos que a nossa vida se molde, seja parecida com a dele,
nós queremos ser santos. Esse é o objetivo de todo cristão. Então não é algo meramente cultural. Nós devemos de resgatar essa piedade popular, respeitar o ano litúrgico nas suas diversas especificidades, conteúdo e forma. O ano litúrgico é de uma riqueza incrível, maravilhosa, em que nós celebramos o tempo do advento, nos preparamos para o Natal. Vivemos depois o tempo quaresmal, o tempo forte, em que nós nos preparamos para a Semana Santa, a Páscoa do Senhor, festa maior da cristandade. E temos as solenidades, as festas, as comemorações que a liturgia nos traz para cada tempo dentro do ano. Então não é simplesmente um viver de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nosso calendário, nossa liturgia no ano litúrgico é de uma riqueza muito grande e isso faz com que nós vivamos comunidade. Precisamos também reconhecer e resgatar, trazer para dentro da nossa igreja os meios de comunicação social como dons de Deus, com as suas transmissões, sobretudo as missas, que atingem enorme contingente de fiéis. Aqueles fiéis que dizíamos, às vezes são impedidos pela virulência do mundo capitalista de hoje em afastar as pessoas das igrejas, das paróquias e das suas próprias famílias. A televisão ou a missa pela internet acaba sendo o único ponto de ligação que a pessoa tem com o sobrenatural, com a sua igreja. Com isso tudo, nós, pensando desse jeito, nós vamos consolidando a mentalidade missionária. A missão é um paradigma de toda a ação eclesial. A missão é tarefa diária do cristão, levar o Evangelho às pessoas com quem encontra, tanto os íntimos como os desconhecidos. Quando falamos em missão, na hora se pensa nos campos de missão, na missão adigentes, na missão fora, longe do nosso local de moradia. Não. Missão deve e pode ser feita no dia a dia com as pessoas com quem nós convivemos. Se inicia com um diálogo, com uma conversa, segue-se com a palavra e, por fim, a oração. E pronto. Quando conseguimos o diálogo, a leitura, a meditação da palavra e a oração, nós conseguimos nos relacionar, conseguimos nos linkar, digamos assim. Conseguimos um link com as pessoas e estabelecemos um vínculo espiritual com elas. Jesus, lembremos-nos, Jesus caminhou pela Samaria para se encontrar com a samaritana, à beira do poço a meio-dia. A comunidade missionária deve e quer seguir os passos de Jesus e buscar nele o modelo de vida. Uma palavra que seja vida pode ser mais eloquente ação missionária que nós possamos imaginar. Então, estamos assim, com esse documento, investindo em comunidades que se autocompreendam em seu estado permanente de missão, respondendo a essas novas demandas da população nessa realidade urbana que talvez a gente não saiba muito como lidar com ela. Desenvolver projetos de visitas missionárias nessas áreas e ambientes mais distanciados da vida da igreja, com formação de novas comunidades alicerçadas na palavra e na caridade. Esse é o objetivo dessas diretrizes. Favorecer a missão e a comunhão entre as igrejas com troca de experiências. Lembrando, com atenção especial aos jovens, missões juvenis, projetos vocacionais, novas formas de ação nas redes sociais, dinamizar essa missão adigentes também, enviar missionários para lugares distantes, países distantes, que vão como que levando o pensamento da comunidade pequena, comunidade local, para um outro país, para além mares.
Isso é expressão da unidade da igreja. Essas diretrizes, então, elas devem e precisam contemplar sempre a formação, o planejamento e as práticas de todas as instâncias eclesiais. Diretrizes elaboradas com a participação de diversos segmentos, não caíram do céu. Elas foram muito estudadas antes até chegar nesse formato, nesse livreto que eu tenho em mãos aqui. Para que ela aconteça e não fique prisioneira das capas desse livreto, as diretrizes devem chegar aos diversos segmentos, aos diversos locais onde a Igreja do Brasil se posiciona. Então, com assembleias, com retiros, diálogos, em cada igreja particular, em cada lugar, ela deve fazer parte do plano de pastoral da paróquia, da comunidade. E o documento é finalizado com um apelo à Nossa Senhora. Ele nos chama a lembrarmos sempre que estamos todos debaixo da proteção de Maria, Mãe da Igreja, a Rainha de Aparecida. Essas diretrizes, com a proteção de Maria, sejam a alegria da manifestação do Evangelho em todos os corações. Diz o documento: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia aquele que aguarda. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia aquele que dela cuida. Então, peçamos a proteção do Senhor para que essa grande cidade mundial que está se transformando o nosso planeta seja, de fato, uma cidade de Deus. E com esse último pensamento, nós terminamos essa reflexão que levamos, penso, 3 ou 4 programas para estudarmos todo ele, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019-2023, documento número 109 da CNBB. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.